mais um corte aqui do Jogo Onde. Para ver o conteúdo na íntegra, você vai aqui na Vijato TV e procura o vídeo completo com toda essa resenha. Se você gostou, se você quer mais, inscreva-se. Soca o like e dê essa moral pra gente continuar fazendo material diferenciado aqui no YouTube. Estamos chegando ao fim da sua passagem, porque são 46 dias e 12 jogos. Então, tem um jogo péssimo aqui, que é um Flamengo e Inter. Tá disponível inteiro no YouTube. Uma porrada do Inter. Esse jogo eu tenho uma história boa sobre esse jogo. Bom, conte. Acaba o jogo, nós perdemos pro Internacional e alguns jogadores foram pedir liberação pros dirigentes. Todo mundo de cabeça cheia queria sair do hotel. E eu tenho a família da minha esposa de Porto Alegre. Então eu fico ali na recepção conversando com alguns da família e quando eu me despeço eu cruzo com o Walter Joaquim, que era o diretor na época. E eu lembro tem duas frases no Flamengo que eu jamais esqueci, eu carrego elas comigo para sempre. E o Walter Joaquim falou, cara, tá difícil de você jogar no Flamengo porque você não entendeu ainda o que é o Flamengo. E aí eu brinco com ele, eu falei, olha, eu tô há pouco no Flamengo e o que eu mais quero é entender o que é o Flamengo para que eu possa atingir o mínimo das expectativas criadas em cima de mim. E para que eu possa ter a mesma alegria que eu tive no Curitiba e no Palmeiras, eu possa ter aqui também. E ele falava, não, você não tem o espírito do Juan, do Júlio César, do Alessandro? Eu falei, realmente não tenho e jamais vou ter. Porque essa rapaziada que você citou chegaram no Flamengo crianças. Se eu tivesse chegado no Flamengo com 13, 14 anos e não tivesse esse espírito hoje, eu até poderia ser cobrado, mas eu cheguei no Flamengo há um mês atrás. E faz um mês que eu ouço que eu não tenho o espírito do Flamengo. Então eu tenho, no tempo que eu tiver aqui, eu tenho que procurar esse espírito citado por vocês, citado lá na minha chegada, né? Porque no dia que eu me apresento no Flamengo, tinha um rapaz chamado Peruano, não sei o que ele era do clube. Ele tá na apresentação do clube, na minha apresentação, eu dou entrevista, saio por um corredor na Gávea, ele me segura pela mão, ele olha sério para mim e fala assim, você não tem a cara do Flamengo. E como eu não conhecia, eu falei, cara, eu vou tentar ter, né? Faz meia hora que eu tô no Flamengo. Eu tô aqui, eu tenho que, de alguma forma, tentar entender e tentar fazer com que o teu discurso, daqui 6 meses, sei lá, ele mude. Então essa frase inicial desse rapaz do peruano, que eu não sei o que ele era, ou o que ele é, na verdade, e Hoje do ele é Walter conselheiro. Joaquim... Na época, não sei se ele era já, mas torcedor. Então. Mas ele tinha acesso a uma ala que provavelmente pouca gente tinha acesso. E o Walter Joaquim nesse jogo do Beira-Rio. E infelizmente não deu tempo de eu atingir o Juan, o Júlio César, o Alessandro. Mas o meu respeito e a minha satisfação pelo Flamengo acabou aumentando devido a tudo aquilo que eu encontrei de dentro. Explicando, muito ajuda quem não atrapalha. É uma frase que eu vi bastante na minha vida, né? E isso aí realmente ajudou muito a atrapalhar, não só contigo, né? O Zico, quando é apresentado como dirigente do Flamengo, né? Naquela situação que ele passou a gestão da Patrícia, a mesma figura falou para ele voltar para o museu, né? Então, esse tipo de posicionamento aí, que na época era muito mais forte, né? Porque na época tinha muito mais acesso. Hoje não tem mais treino na Gávea, como tinha na época. Sim. As coisas acontecem no Ninho do Urubu, com a blindagem maior. Ainda tem as questões, né? Porque é um clube social, porque tem vários interesses ali. Mas não é tão, vou botar no termo correto, né? Tão bagunça como era. Esse jogo você jogou 90 minutos contra o Inter, e depois tem um jogo contra o Cruzeiro. Confesso que não lembro quase nada desse jogo do Cruzeiro. O Flamengo perde, e essa altura também já não tem mais chance de classificação no Não, mas, por exemplo, Brasileirão. perder pro Cruzeiro nesse momento era um negócio normal. O Cruzeiro é um dos times que briga ali com o Vasco para chegar pelo título brasileiro. Foi um jogo normal, jogamos num bom nível, o Cruzeiro
jogou no nível dele e acabou vencendo, nada assim de extraordinário. Ele se torna extraordinário porque a nossa a nossa campanha no Campeonato Brasileiro era muito irregular, né? Se você olhar os resultados, Sim. tem duas, três vitórias, aí vem um empate, aí vem duas, três derrotas, aí teve aquele período da minha estreia até a portuguesa que a gente não ganhou de ninguém. Então, qualquer resultado ruim lembrava todo o campeonato, mas aí já caminhava para o final, os 8 já estavam se decidindo. Nossa briga maior era para terminar o quanto mais na frente fosse possível. Aí matematicamente não tinha mais chance a partir daí. E o Cruzeiro, como você bem disse, semifinalista do Brasileirão. Fortíssimo. Se eu não tô, Isso, se eu não tô enganado, ele é eliminado pelo Vasco, né? isso É a mesmo. semifinal do Brasileiro. O Juninho faz um golaço de falta. E um ano em que não só no Brasil, como eu disse, na Argentina também, houve uma injeção de muito dinheiro no futebol brasileiro. Elencos muito fortes, muitos nomes. O Santos fez uma Sele Santos lá, o Cruzeiro também, um time muito forte. Então tinha essa situação na época. E aí estamos chegando ao fim, e na melhor parte. Teve diferença para você jogar sem esse peso, sem essa responsabilidade? Fez alguma diferença ali? Talvez se você tivesse chegado logo de cara, no início de ano, fazendo uma pré-temporada, tivesse um tempo de adaptação, você pudesse funcionar melhor no Flamengo, se não tivesse a situação da Olimpíada. Teve diferença pegar o Corinthians lá, como foi? Você acha? Não, porque é isso que eu tô falando para você. Eu já tinha jogado bem um pouquinho contra o Fluminense, eu já tinha jogado bem contra o River Plate. Eu estava numa crescente. Infelizmente, o campeonato para nós tinha terminado, né? A gente já não tinha mais a chance de classificação. Então já era um olhar pro ano de 2001, né? De poder comprovar de que eu poderia jogar ali e Sim. jogar num nível melhor do que eu tinha jogado no início, e aquilo ali eu já tinha conseguido fazer. E aquela coisa, você depois de 10 jogos você consegue fazer um gol, que não era a minha média normal nos times que eu joguei, era um gol a cada 3, 4 partidas. Então aquele gol com a camisa do Flamengo estava demorando para acontecer. E aí aconteceu num jogo importante, com uma equipe importante, fora de casa, um jogo que a gente jogou bem, venceu bem, um jogo confuso também, muito confuso para o Corinthians. O Corinthians vivia um momento muito parecido com o nosso. A torcida do Corinthians invadiu o campo nesse dia ainda, deu um períodozinho Confusão. de confusão ali dentro do jogo. Um torcedor vai direto no Marcelinho. Então era uma partida meio confusa, mas para mim e para o Flamengo, nesse momento, de continuidade do que estava sendo feito. Que o time realmente, pós-português ali, quando troca o Carlinhos e o Zagallo, o time deu uma melhorada. Só que não foi uma melhorada suficiente para classificar entre os 8. O primeiro gol e o segundo também, nessa partida. Isso, É. fiz dois gols nesse jogo, já com uma participação de ataque mais efetiva, já com conhecimento melhor de posicionamento meu e do Pet. Porque uma outra coisa, Vegeta, que a gente comenta pouco, o que melhora o teu time é você treinar, você conhecer o teu companheiro. E tiveram poucos treinos nesse período, porque jogava picadinho, seguidinho, quarto domingo. Então, quando eu comecei a achar o posicionamento do Pet, o Pet começou a achar o meu, a gente começou a se enturmar ali com o Edilson na frente. Eu digo Edilson porque o segundo homem da frente, se nós formos olhar as escalações, sempre tinha uma troca. Jogou Reinaldo, jogou Roma, jogou Adriano, jogou o próprio Denilson. Então, quando a gente começou a achar isso aí, já era o jogo do Corinthians, na sequência já veio o jogo do Vitória e o brasileiro e o ano de 2000 acaba. Eu botei uma culpa grande no Pet durante um bom tempo, até virar amigo dele e falar isso pra ele. Ele tinha culpa, que você não jogava, que ele era muito territorialista, batia tudo, batia escanteio, batia falta, batia pênalti. Era muito, no bom sentido, né? Dominante, mas isso eu achava na minha cabeça de torcedor, sem ter contato com ele ou contigo, isso acabou atrapalhando você desenvolver. E ele me garantiu que não. Então, eu acredito nele. Não, mas é verdade. Não, acredite e eu confirmo. Ele tinha hierarquia, que era normal, e todo clube tem. Ele batia falta por quê? Porque ele realmente batia muito bem.
Muito. Eu treinava falta com ele nas oportunidades que nós tivemos e dava para ver que ele batia muito bem falta realmente. E a hierarquia do clube era dele. Eu estava chegando e eu tinha que buscar o meu espaço. E é isso que eu estou falando. No final eu já tinha o meu espaço. Eu vou embora do Flamengo, titular do Flamengo. Então, assim, a participação do Pet para que eu não funcionasse, ela existiu? Não existiu, até porque é aquilo que eu falei desde o início, que o único jogador daquele período que jogou de maneira regular do início ao fim da minha passagem foi ele. Que, por exemplo, o Juan também alternou bons e maus jogos, o Gamarra alternou bons e maus jogos, o Edilson alternou bons e maus jogos, o Pet não, o Pet veio jogando regular, jogando sempre bem. E essa hierarquia que ele tinha no clube, ela ficava evidente a cada dia, mas era merecedor, porque realmente o nível que ele jogava era muito bom. E como é que você ficava? Você era da turma do Edilson ou da turma do Pet? Ele já começou, Cara, né? eu não era da turma de ninguém, porque nem deu tempo de fazer isso, né? Eu sentia que isso aconteceria pela personalidade dos dois. Os dois de personalidade muito forte. E de tipo não carregar nada e não contemporizar, né? Normalmente os caras iam pro choque mesmo, eles iam pra discussão. Mas nesse brasileiro de 2000 que eu joguei, não aconteceu nada nesse sentido. Eu Eu não... acho, Fala. pelo que eu escuto, pelo que eu ouço dos outros, que isso começa a crescer a partir do Carioca de 2001, quando é a busca do tricampeonato do clube, né? Mas no Brasileiro de 2000 não. Existia aquelas discussões, uma coisinha ou outra, mas nada que fosse tão relevante. Esse foi o Jogo Onde com meu amigo Alex Cabeção. É verdade, o craque. Que jogou no Flamengo. Jogou onde? No Flamengo. Para você ver mais conteúdos desse, saber mais sobre nossos ídolos, só com o like, inscreva-se aí.